fosse o Pedro, eu botaria assim, ó, meu GPS, ó. Quem corre a bola, eu faço é gol. Não? Me vende agora, dirigente. 15 milhões de interrogação. Ai, cara, mas estava escrito Jesus é o suficiente, tá? Mas você pode dizer o que poderia estar escrito na camisa do Pedro. O Pedrosa trouxe aqui no off nosso, né? Achei engraçado que os jogadores do Flamengo foram correndo pra tentar. Assim que o Pedro tira a camisa que ele faz o gol, a galera meio que assim, cadê? Vamos ver o que ele tá falando. Aí tem o Juninho tá do lado dele, o Juninho começa a rir, porque ele já tava na curiosidade, entendeu? Se fosse o Romário da vida, era outra frase. Inclusive o Adriano posta uma foto, porque o Adriano tem a clássica, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, isso, né? Exatamente. E ele publica. Agora falando desse jogo, que jogo meu feio. medo era ele meter uma do Viseu. Lembra essa do Viseu? Não pode fazer eu não aqui. Posso fazer aqui. Ele levanta aquele dedo. Rodolfo. É esse. Imagina se ele mete essa. Ai, gente, para, por favor. Aí até o árbitro acaba o jogo. Ô, Benê Casagrande, jogo feio, hein? Jogo feio. E assim, há um problema crônico de efetividade na finalização. Tirando o Cruzeiro, né, gente? Que aqui tá uma máquina aquele time. Eu não tô aguentando mais o Cruzeiro. Tirando o Cruzeiro, tá uma coisa meio crônica no futebol brasileiro. O Benê Casagrande, muita posse de bola. Mas pra quê se tu não chuta no gol, se não faz gol, Benê? Inclusive, o próprio Cruzeiro é um bom exemplo, né? Que é um time que não costuma ter a maior posse de bola nos jogos. E mesmo assim consegue fazer muitos gols. E ontem o Flamengo, concordo com você, não só o Flamengo, o Fluminense também. Fizeram um jogo muito abaixo do que eu imaginava que fosse ser. Sobretudo o Flamengo, porque a gente espera muito mais do Flamengo por conta do elenco que tem, até mesmo por conta do estilo de jogo, posse de bola. Só que a posse de bola também não estava significando nada na partida de ontem. Foi um jogo extremamente chato de assistir. A grande verdade é essa. Mas eu vou me apegar ao lado positivo. A gente pôde ver novamente um Alan jogando uma boa partida, e isso é muito importante, sobretudo que estamos falando de uma posição que o Flamengo tem desfalques, né, por conta do Pulgar. Inclusive, ontem o Felipe Luiz, ele deu uma declaração na entrevista coletiva dizendo que o Pulgar corre risco de nem jogar mais esse ano, segundo o Felipe Luiz. E tem a saída do Gerson também, então é um lado positivo, o Alan. Tem também o lado positivo de um Alan Cian entrando como titular na vaga do Gonzalo Plata, indo bem na minha concepção. Então, assim, de maneira geral, não foi uma boa partida do Flamengo. Mas clássico não se joga, clássico se vence. Inclusive, o Flamengo entrou em campo sabendo do resultado do Cruzeiro, aumentando a pressão em cima de uma vitória. O Flamengo tinha que vencer esse jogo por todo o contexto que o Flamengo vem vivendo nos últimos dias. Crise nos bastidores, a gente brincou aqui, Pedro, Felipe Luiz. Então o Flamengo precisava vencer esse jogo. Muito mais importante do que apresentar um bom futebol era conquistar os 3 pontos diante de um time que, querendo ou não, vinha com moral, né? Depois do sucesso que teve na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Flamengo e o Fluminense fizeram uma partida muito abaixo. Para ser mais justo, de repente o resultado do empate poderia ser mais correto para esse jogo. Mas não existe injustiça no futebol. O Pedro entrou e, como bem disse aí a Alcilene Brito, no bom VT dela, foi um roteiro de cinema. Um roteiro que a gente até brincou aqui nos bastidores que poderia acontecer, e aconteceu. Por quê? Você falou, só o futebol permite esse tipo de situação. Só o futebol permite isso. Então, acho que esse gol põe um ponto final nessa crise nos bastidores. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso. E que agora o Flamengo sai vencendo. Porque a ausência do Pedro, o Flamengo perde. Então, ele voltando agora, treinando bem, como disse o próprio Felipe Luiz, é um reforço caseiro para o treinador. Intenso ou não, ele sabe fazer gol, Lucas Pedrosa. Agora, hashtag SBT Esporte Rio, pedimos para vocês falarem o que poderia estar na camisa do Pedro. Tava, Jesus é o suficiente. Gol do Pedro Sinistro. Gol do Pedro Sinistro. GPS. Que é... O que é a sigla GPS? É gol do Pedro Sinistro. Tá aí, o Fernando Melo mandou. Vamos escutar a sonora do Felipe Luiz, um dos trechos da entrevista coletiva que, como de costume, ele deu após essa partida, e ele elogiou o Pedro. Cadê?
Foi um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Gostei não só do gol, né? Eu gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz. Ô, Lucas Pedrosa, vamos lá, Lucas Pedrosa. Vamos. O futebol é isso aí, né? O futebol é uma loucura, né? Ontem, quando saiu o gol do Pedro, eu até coloquei lá no Twitter, eu falei, cara, é o reflexo da vida. Primeiro, o Pedro sai grande dessa situação, mas quem sai maior ainda pra mim é o Felipe Luiz, tá? Porque as pessoas podem falar, e tá vendo aí, Felipe Luiz? Não. No momento que ele agiu da forma que ele agiu agiu corretamente. Ele tirou um jogador que não estava se dedicando nos treinamentos para que ele pudesse se recuperar, deu um puxão de orelha, que eu até comentei aqui, que um pai daria num filho, e o filho conseguiu corresponder. Porque o Pedro, naquele momento, a partir do momento que ele foi antiprofissional, independentemente do motivo que ele tinha para fazer isso, ele estava desrespeitando a camisa do Flamengo. Quando ele novamente volta a respeitar a camisa do Flamengo, volta a treinar como todo mundo sabe que ele deveria treinar, o talento dele aparece. E quando ocorreu o episódio, eu até falei aqui, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda no treinamento, eu suaria até minha última gota de suor e tentaria novamente jogar com a camisa do Flamengo para que ele não saísse manchado, para que ele não saísse daqui do Flamengo manchando um pouco da história dele. E foi isso que ele fez. Então, assim, todo mundo na vida, em algum momento, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, passa por momentos ruins. Passa por momentos em que você se abate, passa por momentos em que você se pergunta se é aquilo mesmo que você deveria fazer, se você estava certo, se você está se sentindo bem. Isso é normal, a gente acaba baqueando porque nós somos seres humanos. O Pedro teve esse momento de baque, ele admite isso inclusive na entrevista, diz e reconhece que ele não deveria ter sido abatido, principalmente pela notícia que foi vazada, mas consegue dar a volta por cima. Então, quando eu digo que o futebol para mim é o reflexo da vida, é porque nós somos assim também, seres humanos, capazes de errar e se recuperar, capazes de errar e reconhecer o que a gente teria que fazer para poder melhorar. E o Pedro conseguiu fazer isso muito bem, e ele decide um jogo que estava bem ruim. Ele decide um jogo que era um jogo de equilibrado no nível para baixo, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense entra com 3 zagueiros, o Fluminense não deixa o Flamengo jogar e também não joga. Tanto é que o primeiro só teve uma defesa de goleiro no primeiro tempo, que foi o Rossi com 40 e tantos minutos. O primeiro tempo foi horroroso, tá? Horroroso porque se espera de um Fla-Flu. Foi muito feio. Foi vergonhoso. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo já volta melhor e domina as ações. E o Fluminense não soube responder a isso. O Renato ele entra com uma formação defensiva, bem diferente do primeiro jogo que ele voltou aí contra o Cruzeiro, e aí no segundo tempo ele começa a fazer umas mexidas que acabam fazendo o Flamengo também subir de rendimento. O Felipe Luiz também é muito inteligente, quando ele tira o Cebolinha, que ele até defende ali, é um jogador que não conseguiu render de novo, e é um Flamengo que consegue melhorar um pouquinho. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo vem pro lado esquerdo e ele produz também do lado esquerdo, apesar de ficar torto, e o Pedro é esse cara. Então, numa bola aérea, para decidir um jogo ruim, acontece o desvio do Léo Ortiz, que já tinha desviado algumas bolas ali, mas não tinha ninguém para poder completar como tinha o Pedro. Então o Flamengo consegue essa decisão muito importante. Acho que mais importante do que o desempenho foi o resultado de você não deixar o Cruzeiro descolar. Se você chega a 28 o Cruzeiro está com 33, cara, o negócio vai começar a ficar complicado. Então, assim, para o Flamengo foi ótimo esse resultado, para o Fluminense muito ruim. A resposta que o Fluminense dá após o Mundial é muito ruim para o seu torcedor. Jogou pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, aí conseguiu recuperar um pouco esse ímpeto no segundo e poderia ter diminuído o placar, mas o Cruzeiro foi merecedor da vitória, e contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que o jogo do Fluminense ontem foi muito abaixo do esperado. Reflexo do Aras? Pode ser, mas é um Fluminense que vai ter que se reinventar na temporada, para que você possa novamente continuar sonhando com coisas grandes. E ele já sabia que ia fazer gol, porque preparou a camisa do Jesus é o suficiente, botou por baixo da camisa dele, não é, Venê? Claro. Ele preparou porque ele já imaginava, ele sabe do potencial dele. Agora, outras surpresas ontem aconteceram, inclusive no aquecimento. O Plata sentiu, a escolha foi o Wallace Ian, o Wesley, por uma questão aí de negociação, também não foi para esse jogo, e aí o retoque do Felipe Luiz foi colocar o Varela e o Léo ali, o Léo Pereira, do lado esquerdo. Para você vai funcionar assim se o Wesley sair mesmo, ou Vene Casagrande? Olha, Fernandinho, eu acho que o Vinha ele tá começando a pegar ritmo de jogo, né? Inclusive jogou naquele amistoso sub-20 na sexta-feira. É um jogador que a gente conhece o potencial dele, óbvio, tá voltando de 2 lesões extremamente graves. Eu não acredito que ele irá manter o Léo Pereira na lateral esquerda. Até porque a situação do Wesley é uma situação indefinida.
Ainda não está certo que ele será vendido. Ele não entrou em campo ontem porque o Felipe Luiz explicou pelo lado mental do jogador, porque entendeu que o jogador não estava 100% focado, e ele, por ter sido jogador, disse que entende totalmente o Wesley está se sentindo assim. Agora, o meu ponto é o seguinte: por que o jogador estava no banco de reservas? Se você não tem cabeça para jogar, por que ele fica à disposição? Exemplo, se o Varela sente alguma coisa, alguma contusão, como é que você vai botar o Wesley que não tem cabeça para jogar, como disse o treinador? Então é uma situação que ainda está indefinida. Você já vai falar. Já vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um jogador que entrou no segundo tempo e foi importante no gol do Pedro, Juninho. Embora ele não tenha feito muita coisa, mas se a gente olhar no lance, na jogada do gol, ele foi importante. Então isso precisa ser dito. E o Pedro, ele foi a quarta opção do Felipe Luiz. Sim. Porque ele não tinha o Bruno Henrique, ele entrou com o Cebolinha no time titular. Aí o Gonzalo Plata sente no aquecimento, ele coloca o Alacian. Sim. Durante o jogo ele botou Matheus Gonçalves, ele botou Juninho e só depois colocou o Pedro. Isso precisa ser dito. Porque muita gente está achando assim, pronto, agora o Pedro vai voltar a ser titular. Eu não acredito. Eu não acredito. Também Se olhar o cenário que aconteceu, as escolhas do Felipe Luiz, eu não acredito o Pedro como titular. Eu acho que é uma boa notícia, mostra que de fato ele está fazendo as pazes com o Flamengo, com o Felipe Luiz é uma relação extremamente fria, a gente pôde ver isso e não tem nenhum problema, é uma relação profissional, eles não têm que ser amigos, eles não têm que sair para jantar. É uma relação profissional, um tem que respeitar o outro. Mas o Pedro ontem ele não foi a primeira, nem segunda, nem terceira opção. Ele foi a quarta opção. Esses jogadores entraram antes, na minha visão, por conta de tudo que estava acontecendo, por conta de tudo que tinha rolado em relação ao Flamengo e o Pedro nas últimas semanas, digamos assim, junto com o Felipe Luiz e diretoria também. A partir do momento que ele ganhou a oportunidade, que ele faz gol e que ele volta a se dedicar, que foi o que o Felipe Luiz falou, que ele voltou a se dedicar. Mais importante do que o gol, Fernanda, eu acho que o gol, ele coroa uma dedicação do Pedro. Mas se ele não tivesse feito o gol, mas mesmo assim tivesse mostrado postura dentro dos treinamentos, ele voltaria a ser utilizado pelo Felipe Luiz. Titular, não me parece que ele vai ser, porque senão ele pularia essa hierarquia muito rapidamente depois do episódio que aconteceu. Mas mais utilizado, com certeza. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, atualmente no Atlético de Madrid. Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador teria chegado a um acordo verbal com o rubro-negro para assinar um contrato de 3 anos. A negociação avançou significativamente nas últimas horas, com papel fundamental do diretor de futebol José Botto, que foi decisivo para convencer Saúl a aceitar a proposta do clube carioca. Após a negociação fracassada com o Trabzonspor da Turquia, o jogador optou por mudar seus planos e sinalizou positivamente ao Flamengo. Ídolo do Atlético de Madrid, clube onde atua desde 2012, Saúl tem vínculo com a equipe espanhola até junho de 2026, mas sua rescisão contratual já está bem encaminhada. Dessa forma, o Flamengo não deve pagar nenhuma quantia ao clube espanhol, fechando a contratação sem custos de transferência. Com isso, o rubro-negro pretende reforçar ainda mais seu elenco para a sequência da temporada e aposta na experiência internacional do jogador, que já disputou Champions, La Liga e foi presença constante na seleção espanhola nos últimos anos. A expectativa nos bastidores é de que a assinatura do contrato ocorra nos próximos dias e Saúl desembarque no Rio de Janeiro em breve para realizar exames médicos e ser oficialmente apresentado. A chegada de um nome de peso como Saúl Ñíguez deve gerar grande impacto tanto no elenco quanto entre os torcedores que já comemoram nas redes sociais a possível contratação. A diretoria do Flamengo segue atuante no mercado, buscando reforços pontuais para fortalecer o time em busca de títulos e vê em Saúl uma peça-chave para o meio de campo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Saúl será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.